Boa noite, graça e paz, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Nesse momento nós dedicamos esse tempo para meditar na palavra do nosso Senhor. Antes de nós lermos o texto, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, louvamos, Pai, o teu santo nome. Bendito, Senhor Deus, és tu, glorioso, santo, está sempre presente, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, nesse momento abrir os nossos corações e que teu Santo Espírito venha falar conosco. Que nós possamos ser tocados por ti e somente por ti, ó Pai. Senhor Deus, toma cada um que nesse momento assiste esse vídeo, que medita na tua palavra, Senhor Deus. Pai, é o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, número 77, verso 1, que diz o seguinte: Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. O Salmo 77 foi escrito por Asaf em um momento muito especial. Asaf escreve esse louvor, esse cântico, num momento de tristeza, num momento de aflição, no momento em que as situações a qual ele estava passando o deixaram muito angustiados. No verso 3, Asaf vai nos dizer que o seu espírito desfaleceu. Tamanho era o problema. Asaf estava sem alegria, sem motivações, e a angústia tomava cada vez mais o seu ser. Essa angústia tirou todo o potencial, toda a motivação para que ele viesse a orar, buscar ao Senhor. Ele fala isso no verso 4, que lhe faltam as palavras. Assim estava Asaf por causa dessa angústia. A tristeza e os problemas da vida, as situações que se levantaram, foram tão grandes que Asaf se sentia abandonado. Do verso 7 ao verso 10, Asaf começa a questionar e a perguntar se Deus realmente estava o ouvindo, se Deus realmente estava presente e atento por aquelas situações que ele estava passando. Asaf estava desesperado. A dor era tremenda. As situações adversas o consumiam. Asaf estava no meio de uma tempestade e não sabia como sair dela. Asaf demonstra que ele estava totalmente sem chão, sem segurança, sem consolo e se sentindo abandonado por Deus. Essa angústia estava o consumindo dia após dia. E o que fazer? Como ele podia sair dessa situação? Quais ações que Asaf poderia tomar para poder se libertar do que estava acontecendo? O que ele poderia fazer se ele estava sem força? Se ele estava sem o seu chão? Quantos que nesse momento estão passando pela mesma situação que Asaf? Quantos nesse momento estão passando pelas mesmas dificuldades? Quantas famílias, quantos irmãos e irmãs que nesse momento estão sem chão, angustiados por tudo que está acontecendo, com o emprego que acabou, com a doença que entrou dentro do lar, com a desestabilização da família, com tristezas e mais tristezas, e alguns com o espírito desfalecido, tristes, angustiados, desesperados, sem forças para orar e achando muitas vezes que Deus o abandonou. O que fazer diante dessa situação? Como lutar quando as forças não estão mais presentes? Asaf estava sem força, ele se desfaleceu. E quantos estão assim no meio do caminho, tristes, cansados, tentando recorrer a alguma força que não existe mais? Asaf mostra no seu texto que ele buscou a sua força nos grandes feitos do Senhor. Ele prossegue no seu hino, no seu cântico, mostrando que ele tentou se refugiar nos feitos que Deus fez no passado. Em Lamentações,
Capítulo 3, verso 21, vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Asaf fez isso. Asaf foi buscar a sua esperança. Ele procurou a sua esperança para aquela situação. A situação estava terrível para ele. A angústia o consumia, mas ele tentou buscar em algum lugar essa esperança. O texto vai avançar do verso 11 ao 18, mostrando que Asaf começou a relembrar os grandes milagres que Deus fez. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é capaz de fazer todas as coisas. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos grandes milagres feitos por Deus. Nosso Deus foi aquele que abriu o Mar Vermelho. O nosso Deus foi aquele que devolveu os mortos aos seus familiares. Nosso Deus é aquele que tirou força da fraqueza dos homens e que mesmo pequenos derrotaram os gigantes. Quantos problemas se agigantam na nossa frente e nós pequenos perguntamos como vamos fazer, e Deus nos mostra que é Ele que faz. É Ele que junta a família de novo. Jacó, longe da família, é juntado por Deus e une aquela família que ele estava distante. José novamente retoma o seio da sua família. Deus é aquele que une novamente a família. Deus é aquele que cura os enfermos. Ele é o Senhor que cura. E Asaf fez isso. Asaf olhou para os poderosos feitos do nosso Senhor e tentou buscar ali a esperança para o que estava passando. O que está passando dentro do lar. O que nesse momento está passando. Deus é aquele que pode trazer a harmonia. Deus pode trazer a saúde. Deus pode trazer o emprego. Porque Ele faz isso. O alimento que falta, Deus traz de volta. Deus multiplica o azeite que está na botija e faz com que nós tenhamos os recursos necessários para a nossa vida. Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós temos imaginado do nosso Deus. Asaf foi em direção a esses feitos. E nós temos que seguir o exemplo de Asaf. Os problemas estão aí. Asaf estava angustiado. Asaf não podia orar. Mas ele trouxe a memória que poderia dar esperança. Asaf também vai relembrar que Deus é aquele que guiou o seu povo. O verso 20 vai dizer o seguinte: guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Deus guiou o povo pelo deserto. Deus guiou cada um deles. Levou cada um em segurança para a terra prometida. Não faltou pão. Não faltou comida. Não faltou água. Quando a enfermidade veio, Deus foi aquele que sarou. Deus foi aquele que trouxe nova luz àquele povo que antes era escravo. Deus fez infinitamente mais para aquele povo do que eles imaginavam na terra do Egito. Da mesma forma, Asaf viu que Deus estava o guiando no meio daquele período de angústia. Deus não esqueceu. Deus estava naquele momento junto com Asaf. Deus estava guiando Asaf no meio daquelas dificuldades todas. Asaf estava sendo conduzido por Deus. Deus não estava ausente naquele período todo. A aflição de Asaf era enxergada, era vista, e Deus estava agindo no meio daquela angústia toda. No meio do mar mais tribulado, no meio do mar mais violento, no meio das maiores perseguições, das maiores tristezas, Deus continua a nos olhar e Ele continua a nos guiar. No verso 1, Asaf vai dizer o seguinte: Ele inclinou para mim os ouvidos. Deus sempre está inclinando os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor.
Ele pôde clamar ao Senhor, quando começa no verso 1. Ele pôde levantar a sua voz a Deus, porque Deus é aquele que inclina para ouvir as nossas petições. E ele sabia que Deus estava ouvindo o clamor dele. Ele sabia que Deus estava o guiando. O mar poderia estar agitado, mas Deus estava ouvindo a sua oração. Deus estava guiando naquele momento. Deus estava cuidando de Asaf. Quantas são as situações da nossa vida? Quantos são os problemas que estão aí no nosso lar? Às vezes se levantam tão grande que nós não podemos enxergar o outro lado. Uma pedra se avoluma na nossa frente e no meio do nosso caminho aparece uma pedra. Mas Deus é aquele que é a rocha viva e que tira a pedra do nosso caminho, que tira as dificuldades do nosso caminho. O mar pode estar agitado, mas Deus não ausentou do nosso cuidado. Deus continua nos cuidando. Deus tem os seus próprios caminhos. Deus tem os seus próprios planos para nossas vidas. Deus tem aquilo que Ele tem preparado para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel. Ele não nos abandona. Ele nos conhece. Ele nos conduz. Que nós possamos fazer que nem Asaf, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé. Que nesse momento olha por nós e nos guia no meio dessa situação. O mundo não está ausente dos cuidados de Deus. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da minha família. Deus está cuidando da tua família. E nós podemos ter a certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais por cada um de nós. E Ele está fazendo infinitamente mais. Que Deus possa abençoar a cada um nessa noite. E que vocês possam ter a certeza que Deus está no controle. E que Deus está ouvindo a oração de cada um que é entregue a Ele. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, abençoado seja, Pai amado, tudo o que está acontecendo, porque o Senhor está guiando as nossas mãos. Senhor Deus, que o Senhor está nos guiando por esse caminho. Senhor Deus, o Senhor não está ausente. O Senhor conhece a aflição que está dentro do nosso coração, os anseios, as tristezas, as angústias. Senhor Deus, aqueles que estão nesse momento sem chão, em que a fé, Senhor Deus, está a perigo e está diminuindo, que o Senhor possa dar fé, que o Senhor possa trazer a esperança, Pai amado, para cada um nesse momento. Visita cada um. Senhor Deus, visita o leito do hospital, visita os enfermos, visita aqueles, Senhor Deus, que estão com sintomas, Pai amado, dessa doença. O Senhor, Pai amado, é o Deus que cura. O Senhor, Pai amado, é o Deus, Pai amado, que traz a alegria de viver, que traz a alegria, Senhor Deus, de estar presente contigo. O Senhor é a nossa alegria. Senhor Deus, visita. Visita, Senhor Deus, cada um de nós nesse momento.
Que nessa noite, Senhor Deus, nós possamos ter a certeza que nós estamos sob os seus cuidados. Mesmo aquele, Senhor Deus, que está na situação mais triste, em que, Pai amado, a angústia mais aperta o coração. Que nesse momento, Pai amado, essa pessoa possa ter a certeza de que o Senhor está cuidando, que o Senhor está zelando, que o Senhor está tomando em seus braços e que o Senhor, Pai amado, colocará cada um de nós em terras firmes, em terras seguras, em pastos verdejantes, Senhor Deus. Pai, é o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ficam com Deus.